No judaísmo, a gente costuma falar que a Torá tem duas partes. A gente tem a Torá escrita e a Torá oral. Hoje o Zohar quer entender o que isso representa do ponto de vista cabalístico. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Shmini, hoje focando nos parágrafos 94 e 95 do Zohar, nono ano de leitura. Vamos começar pelo literal, né? O que é a Torá escrita, o que é a Torá oral, aí a gente vai para o significado cabalístico. Bom, a Torá escrita é, como diz o nome, essa Torá que você compra impressa, tá? Você vai numa livraria, vai numa biblioteca, lê a Torá, é aquela Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E, segundo a tradição, ela está imutável desde a época que Moisés recebeu no Monte Sinai. Aliás, ela não pode ser mudada, né? Se só uma letra da Torá for mudada, ela já é inválida, ela não pode ser usada, por exemplo, num ritual na sinagoga. Então, Moisés recebeu esse texto, a forma do texto, copiou, passou para os primeiros líderes ali depois dele, os anciãos, Josué e tal, e aí chegou até nós na mesma forma. Agora, a Torá oral, como diz o nome, são as interpretações que você faz sobre a Torá escrita, né? Eu aqui, por exemplo, cada vez que dou uma aula sobre Torá, sobre Zohar, estou fazendo Torá oral. Tudo que os comentários rabínicos produziram ao longo de milênios é Torá oral. E claro que algumas desses ensinamentos são postos por escrito, tá? Eles não deixam de ser Torá oral por isso. Então, por exemplo, você tem todos os ensinamentos dos sábios da Mishnah, do Talmud, que foram postos por escrito. Então, são ensinamentos orais, porque em algum momento era oral, né? Inclusive passado oralmente, mas uma hora virou escrito. E aí ele continua sendo Torá oral, entendeu? Não é Torá escrito. Bom, agora, o Zohar quer entender cabalisticamente o que é isso, quem é a relação das duas coisas, e obviamente que ele vai para a árvore da vida. Então, ele começa dizendo o seguinte: a Torá escrita, se você parar para pensar, ela também tem dois componentes. Ela tem que ter o material onde você escreve, por exemplo, no caso de Moisés, foi as tábuas, né, de pedra. Para nós hoje é um livro, um papel, antigamente era um pergaminho. Então, este é um aspecto, e depois tem o que você escreve, as letras propriamente dita, a tinta, o alfabeto. Então, o Zohar diz que a Torá escrita, ela representa ou ela unifica Chokhmah e Binah. O livro é Chokhmah, a gente já falou disso em alguns Zohars, né? A ideia de um livro onde você registra qualquer coisa é Chokhmah, e a escrita, a fala, a linguagem, sempre Binah. Então, a Torá escrita é isso. Mas a Torá oral, vai dizer o Zohar, ela é justamente Dat, que é uma sefirá que a gente fala pouco, ela é até considerada meio misteriosa, mas ela é o equilíbrio entre Chokhmah e Binah. Ela é, digamos, o meio do caminho, né? É quando eu tenho os dois elementos, eu tenho o livro, tenho a escrita, e aí eu juntei e isso produziu algo, penso assim. Como eu falei, é aí eu consigo interpretar a Torá, fazer um comentário sobre ela, dar uma aula sobre ela. Então, essa Dat, de certo modo, ela é como se fosse o filho de Chokhmah e Binah. E, na verdade, a gente chama assim na Kabbalah, né? Chokhmah é considerado o pai, Binah a mãe, e o primeiro filho que eles produzem é Dat. Depois tem outros, tem Seirampin, tem Malchut. Mas, nesse sentido, não sei se vai fazer muito sentido para vocês, mas acho que, vamos lá, eu vou tentar explicar. Data, ela está, digamos, abaixo de Chokhmah e Binah, na árvore da vida, como eu falei, como se fosse um filho, uma segunda geração, mas o Zohar diz que ela é, na verdade, superior à Torá escrita. Né? Por quê? Porque aqui eu tive a junção de duas energias para produzir algo novo, pensa assim. Enquanto a Torá escrita são energias, digamos, primordiais, mas de certo modo opostas, o livro e a escrita representam coisas diferentes, o livro, você imagina, representa um potencial infinito, onde eu posso escrever qualquer coisa. E Binah, a escrita, representa eu limitar esse potencial. Uma vez que eu pus a palavra, eu limitei, né? Então, elas são energias potenciais, como eu falei, o poder de ilimitado e o poder de limitado, mas que não estão funcionando bem, digamos assim, que ainda não estão coordenados. Quando eles estão coordenados e funcionando bem, eles produzem data. Por isso que data é considerada superior, embora venha depois, entendeu? Embora ela seja uma descendência. Nesse mesmo sentido, o Zohar faz uma questão sobre a Torá, por exemplo, quando você estuda ela, no sentido para aprender os seus ensinamentos, para, né, digamos,
ter uma teoria de vida, e quando você vê a Torá, meramente como leis a serem seguidas, como, por exemplo, na religião judaica, né, e talvez outras religiões que se baseiam na Torá. O Zohar diz que, claro, os dois fazem sentido, os dois são importantes, mas, de novo, a Torá como lida como teoria, ela é superior, tá? Porque com isso você consegue produzir coisas, né, através da sua mente, através do seu estudo. Quando você lê a Torá apenas como um livro de lei, não tem muito o que você produzir. É faz ou não faz, é permitido ou proibido, né? É pode ou não pode. Você lê lá, ó, isso pode fazer, isso não pode fazer, e você só aplica no mundo. Então, o Zohar, nesse último ponto, ele diz que a Torá, como pensamento, ela está ligada, por exemplo, a Serampim, ou talvez, em especial, Tiferet, né? Que quem sabe do simbolismo sabe que tem a ver até com a transformação pessoal. A Torá como mandamentos, você entender como um livro de leis, pode, não pode, é Malhut, é um nível mais baixo de aplicação no mundo prático. Só que nesse caso de Zuzor, aí realmente Tiferet e Malhut tem essa hierarquia. Tiferet é superior, Malhut é inferior. Aqui a gente não está falando de unir dois opostos, né? E por isso ficar superior. Isso só se aplica realmente a Chokhmah, Binah, produzindo dados. Um bom dia a todos e tudo de bom.